Olá, bem-vindo ao Condominicando. Eu sou Cleuzane Lotti, Cleo Lotti. Hoje vamos falar sobre reciclagem. Muito provavelmente você tem uma esponja de lavar louça. E geralmente essa esponja, quando termina, vai parar em algum lugar, o lixo. Mas não é bem assim que tem começado e tem acontecido em alguns condomínios. Eu estou hoje com a Graziela Serrano, uma dentista que tem um trabalho espetacular num condomínio. A Manuela, que tem 13 anos e deu um show aqui do que pode ser feito. E a Mariane também, que é de uma empresa que recicla esponja para lavar. Começo aqui com a Graziela. Graziela, é dentista? Dentista. E vocês também poluem pra caramba, né? Muito. A gente produz muito lixo, né? E depois que a Manuela nasceu, a gente começou a se preocupar mais com o meio ambiente e tudo. E ela entrou num grupo escoteiro. E nesse grupo eles incentivam bastante esses trabalhos de reciclagem, trabalho de sustentabilidade e tal. E ela começou querendo fazer um trabalho de reciclagem de tampinhas. O condomínio concordou, ajudou, apoiou, os moradores apoiaram nessa campanha, nesse projeto. E aí, nisso, começamos a pesquisar outros materiais que poderiam ser reciclados, assim, e vi uma propaganda de reciclagem das esponjas, né? E me cadastrei no site e colocamos uma caixa lá no condomínio, assim, bem, sem nenhuma pretensão, né? De ter muita coleta. E o pessoal aderiu à ideia e é super bacana isso. Tudo começou com a Manuela. Você tinha quantos anos, Manuela? Eu tinha 7 anos quando a gente começou esse projeto. E aí, o que você achou? Ah, sim, eu achei uma coisa assim, bem legal, né, de se fazer, porque, é meio que uma coisa que todo mundo tem em casa, tipo, todo mundo produz lixo. E saber que, tipo, você tá dando um destino mais correto é uma coisa muito boa. Mas você tinha 8 anos? É, E aí você aprendeu lá foi no grupo escoteiro, no grupo de que escoteiro. eu tive a ideia, né, de fazer esse projeto, que era para uma insígnia que tinha lá, né, mas que era para ser de 3 meses, a gente está fazendo desde 2018. Que maravilha! E olha só o que é interessante, que você não é a síndica e nem ela Não. síndica. Como é que começou isso? Por que levar para casa essa ideia? Que espetacular isso. Assim, a gente mora num condomínio que tem 288 apartamentos. Uau. Então é bastante gente. E fazer isso num lugar onde tem bastante gente, né? É mais lixo que tá indo, tipo, pro um destino correto, assim. Ai, a gente vai falar mais sobre isso. Aí você viu a publicidade, a propaganda de uma empresa. Isso. E que empresa foi essa? E por que você escolheu esta empresa? Eu escolhi a Terra Cycle, né? Foi a empresa que eu vi a propaganda, entrei no site, achei que era uma empresa idônea, dei uma pesquisada, né, a respeito e achei interessante como que acontece a separação do material, o que esse material se transforma, né, esse destino. Eu achei bem interessante, por isso que eu escolhi a Terra Cycle. Bom, e lógico, né, com a empresa com essa responsabilidade social, claro que a gente está aqui também com a Mariane para falar sobre a Terra Cycle. Sim. Bom, a Terra Cycle ela é uma empresa que veio para o Brasil em 2009 com o objetivo de eliminar a ideia de lixo. Então, a gente tem programas de reciclagem feitos normalmente com os fabricantes e a gente faz um engajamento dos consumidores para retornar esse material dentro de um programa de logística reversa de forma gratuita. Então, qualquer um no Brasil pode participar do programa de esponjas e enviar gratuitamente via os correios. Eu queria que você contasse para mim a história, que não é só a empresa, né? Não é só a empresa por si é importante, mas tudo começou com o dono da empresa com iniciativa muito bacana, né? Conta pra gente. Sim. Bom, a Terra Cycle, ela nasceu em 2001 nos Estados Unidos com o Tom Zek. O Tom Zek, ele é húngaro, nacionalizado canadense, e aí ele passa na Universidade de Princeton, quando ele tem 18, 19 anos, e começa a ter uma matéria na universidade que ele tinha que desenvolver um plano de negócios. E aí ele
acaba voltando para o Canadá nas férias, conversa com os amigos deles, os amigos estavam fazendo compostagem, né? Dentro da casa que eles moravam antes, todos juntos. E ele fala, poxa, eu vou fazer isso, né? Vou fazer um produto, um fertilizante, a partir da compostagem. Então, algo que é um lixo, gerar um produto novo, né? E com qualidade. E aí ele volta e começa a desenvolver esse projeto. Ele escolhe minhocas californianas, que são minhocas onde processa de uma maneira mais rápida a matéria orgânica do resto dos alimentos, né? E aí ele produzia, então, um fertilizante líquido com a urina das minhocas. Com o xixi da minhoca. Com o xixi da minhoca. E aí, ele falou, bom, eu vou precisar embalar esse produto, mas eu não vou comprar um plástico virgem para embalar um produto feito de resíduo. Então, ele começou a coletar, dentro do campus, garrafas plásticas, no geral, que já tinham sido utilizadas. Ele foi mexer no lixo. Nossa. Basicamente é isso. Só que nos Estados Unidos, é proibido você mexer no lixo das pessoas. Você não pode revirar. Então, um dia ele estava fazendo isso na cantina, na faculdade. O guardinha do campus parou ele teve que explicar, tentou, né, enfim, conversar ali. E aí ele entendeu que ele precisava, então, chegar naquela garrafa antes dela ser descartada. Então, como que ele fez isso, né? Ele começou a divulgar no campus que cada pessoa que devolvesse a garrafa plástica para ele pagaria 50 centavos de dólar. E aí, as pessoas começaram, né, universitários e tudo mais, começaram a devolver essas garrafas para ele. E isso é basicamente a base, a referência do que a gente tem hoje no Programa Nacional. Depois eu até faço uma relação direta, né, para vocês entenderem. Mas aí ele começou a receber essas garrafas, daí depois ele começou quando ele fazia o invase, ele percebeu que ainda ia ser muito manual, porque ele recebia garrafas de tamanhos diferentes. Então, era mais um desafio que ele tinha ali que superar, porque, enfim, era algo muito trabalhoso. Então, durante as férias, ele abriu lá algumas vagas e os estudantes podiam ajudá-lo nessa questão. Aí, o próximo desafio, né, como empreendedor sempre tem muitos desafios pela frente, o próximo desafio foi, quando ele tinha esse produto pronto, né, feito de resíduo, embalado em resíduo, só o borrifador que aí ele tinha que comprar de matéria virgem, né, não tinha muita escolha, mas ele falou assim, bom, eu tenho que vender e colocar isso no mercado. E as pessoas sempre falavam para ele, olha, você começa com um mercado pequeno, né, e aí você deixa um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e tudo mais e tal. E ele começou a fazer isso. Só que ele gastava muito de gasolina para ir deixar os produtos lá, e às vezes se não vendia, ele tinha que ainda voltar e pegar. Ele falou assim, não, eu preciso de um pedido grande. E aí ele foi contra a maré, né? Então, assim, todo mundo falando para ele começar pelo pequeno, ele falou, não, eu preciso tentar conversar com um grande varejista, porque daí eu faço um pedido só e consigo entregar num lugar só, né? Um volume maior. Daí ele tentou durante 30 dias, ligando para um varejista famoso nos Estados Unidos, até que ele fala, no 30º dia, alguém lá de dentro tirou ele do atendimento ao consumidor e mandou para compra. Gente, persistência, né? Olha a lição. Foi para compras. E aí o cara de compras falou assim, tá bom, eu quero que você, em poucos minutos, me convença de que o seu produto eu tenho que ter aqui disponível na loja. Ele falou assim, bom, eu tenho um produto feito de resíduo, embalado em resíduo, que é muito melhor do que qualquer outro produto que você tem aí. Alguma coisa nesse sentido. E aí ele levou, então ele conseguiu uma reunião, ele levou e mostrou lá, né, as duas plantinhas que ele tinha, uma utilizando o fertilizante dele e a outra utilizando o fertilizante tradicional. E aí foi assim que ele conseguiu o primeiro pedido dele, acho que foram 5.000 unidades. E ele tinha 19 anos, né? Ele tinha 19 anos. Daí ele larga, né, a universidade, bem característico dessas pessoas, né, que são mais inovadoras e jovens. Ele larga a faculdade e continua na TerraCycle. E aí começou a aparecer em vários veículos e em revistas e tudo mais, como um daqueles jovens abaixo dos 30 anos que são inovadores. E isso chamou a atenção do mercado. E aí ele recebe uma ligação de uma fabricante de suco em pó dos Estados Unidos e fala assim, olha, eu não queria que você fizesse um produto com o meu material, mas eu queria que você reciclasse a minha embalagem, né? Aí já é oportunidade. Aí foi assim que ele entendeu. Ele falou, tá, então eu não preciso necessariamente eu, como empresa, criar um produto para cada tipo de resíduo. Eu preciso solucionar a embalagem daquele material e aí outra pessoa, né, outra empresa vai produzir um produto. Ele não precisa cuidar de todos os passos, né? Então, aí ele começa, esse é o início do Programa Nacional. Então, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aí, em 2009, ele abre uma filial no Brasil, uma no Canadá, e hoje em dia a gente está presente em mais de 21 países.
Então, tem na China, tem na Coreia, no Japão, Austrália, Nova Zelândia e na Europa também. E aí, no Brasil, ele vem para fazer o primeiro programa nacional de embalagem de salgadinho, que era um mercado muito importante aqui. Então, ele vem como patrocinador, que é basicamente como os nossos programas funcionam. Então, a gente soluciona resíduos que são complexos ou que são considerados não recicláveis. E aí, a gente tem que entender que a reciclagem é uma questão econômica e não técnica. Ou seja, um produto, para ele ser reciclável em qualquer mercado, em qualquer país, o custo de logística para pegar aquele material, mais o processamento, se ele for maior do que o valor da matéria-prima, depois que você processou, ele não é reciclável. Não vale a pena economicamente. Se for menor, ele é reciclável. Então, hoje em dia, latinha de alumínio, para coletar e processar, é vantagem ainda, a matéria-prima ela é maior do que esses custos. A TerraCycle, ela foca nesses materiais que não são recicláveis. Ou seja, se a gente tiver uma cooperativa em algum município no Brasil, ela não consegue vender aquele material, porque não tem entrada. E como que a gente faz isso? Então, a gente tem que oferecer para as marcas e para os fabricantes ou até varejistas algo em troca. E a gente trabalhar na comunicação. Então, além da responsabilidade, aqui no Brasil, desde 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ela já estabelece uma obrigatoriedade para fabricantes, varejistas, distribuidores, toda a cadeia, que essa cadeia ela é responsável pelo destino final do produto, que não pode ser nem lixão, não pode ser aterro, né, essencialmente. Então, ela tem que voltar na reciclagem, basicamente. Então, tendo essa obrigação, né, da lei, além disso, a empresa ela tem a oportunidade de comunicar para os consumidores que ela tem um programa de reciclagem, isso como um diferencial entre os concorrentes que não têm. Basicamente, é esse o valor agregado que a gente tem para que aquele material que não tem valor no mercado tenha valor para você fazer a reciclagem, né? Aí a gente sai da questão da empresa, né? E entra no condomínio. Sim. Me fala do seu condomínio. Como é que funciona, onde que tá, onde que ele fica? É o condomínio Vereda Paraíso, né? Ele fica aqui no Paraíso, né? Aqui em São Paulo. E é um condomínio bem grande. Ele tem, como ela falou, 288 apartamentos. Então, muitas pessoas lá, né? Então, lá a gente tem um setor de coleta de lixo. Lá já tem empresa que faz coleta de recicláveis, que é o Instituto Muda. Os próprios moradores, como a gente fez a campanha das tampinhas, das esponjas. Tem morador que faz a campanha dos blisters de medicamento, cápsulas de café. Então, toda hora, os moradores que vão atrás disso, né? Porque isso que é o gostoso, né? A gente conseguir fazer uma integração de todo mundo. E os síndicos que já passaram por lá, e o atual síndico, eles sempre vão apoiando esses projetos, né? Olha que é interessante, pessoal, quando a gente fala que condomínio tem que ser o melhor lugar para a gente viver, para a gente desfrutar, e a iniciativa não é só do síndico. A responsabilidade de traduzir, de fazer um condomínio um lugar gostoso, prazeroso, é do morador também, principalmente do morador. Sim. Porque o síndico passa, sendo ele morador ou sendo ele profissional, o síndico ele está ali, ele é um gestor. Então, hoje ele está no seu condomínio, amanhã pode não estar. Então, a gente não tem que perguntar o que o síndico tem que fazer para o meu condomínio. Não, é o que eu posso fazer para o condomínio. E nós estamos com 2 exemplos aqui super importantes para mostrar que funciona. Basta o morador se interessar e agir, né? Ter atitude. Então, vocês não passaram a bola. Vocês resolveram fazer e engajar os outros moradores, né? Sim, e eu acho que hoje fica fácil, né? Com as mídias, o WhatsApp, que a gente acaba tendo uma comunicação entre os moradores. E fica mais gostoso mais fácil, também, né? Essa entrosação. Você começa a conhecer quem mora, conhece o vizinho, de repente é um cara gente boa. Às vezes até um que fazia uma certa bagunça lá, não, e tá, vamos conversar. Aí fica com aquele sentimento de pertença, né? Que é um sentimento gostoso. E aí entra a sustentabilidade, entra a responsabilidade social. Sim. E como que foi, assim, como que você se sente participando disso, né? Quer dizer, nós estamos falando de gerações, né? Eu sou cinquentona, a gente fez um estrago, que a gente é muito prático, né? Que é tudo usar, é descartável. E, de repente, a gente tem uma criança, né? Então, você tinha 8 anos. Tinha 8.
que já traz para casa uma visão diferente, que já mudou o comportamento em casa Sim. e que já está mudando o comportamento de um condomínio e que, detalhe, daqui a pouco muda o comportamento de todo mundo. Que É. bacana. Bem bacana isso. E é bem o que você falou, né? A gente é muito prático, quer tudo fácil, né? E não se preocupa. Eu não me preocupava tanto com isso. Atualmente, até assim, empresas que não fazem reciclagem, por exemplo, empresas de cosméticos. Ah, não recicla? Não recebe a embalagem usada? Eu já repenso, sabe? Eu já falo assim, não, acho que não está tão preocupado assim com o meio ambiente, então peraí, né? Não adianta falar que não faz teste em animal e tal, e não faz nada com aquele lixo, né? Sim. Que a gente acaba produzindo. Então, você começa a repensar as suas escolhas de marcas. Eu acho que entendeu? essa tendência, né? Cada vez mais as pessoas estão mais conscientes. E essa geração é geração Y. Essa geração que está trazendo isso, invertendo essa situação. E o mais interessante, que eu estou muito assim fascinada com a Manuela, é justamente por não ter... Ela não ficou esperando de ninguém. Não ficou esperando de síndico, não ficou esperando de ninguém. Ela mesma teve iniciativa e a mãe dela acampou a ideia. Né? E, de repente, todo mundo no condomínio, aliás, o pessoal aí do Condomínio Paraíso, né? Tá de parabéns. Muito bacana isso. Agora, como é que você colocou lá? Tem um lugarzinho certinho de colocar? E o síndico? Como é que foi a reação do síndico? Me conta. Assim... O síndico tinha filha também, da sua idade, ou não? Quando começou, acho que era um síndico que já não tinha mais criança pequena, assim. E ele abraçou a ideia de pronto? Muito. Ele era uma pessoa mais idosa, assim, mas muito... Síndico morador. Síndico morador. E ele abraçou a ideia, apoiou, fez cartinha depois de agradecimento para ela, tudo. E o atual síndico tem filhos, né? Acho que tem uma filha um pouquinho mais velha que a Manuela. E ele também apoia. Então, assim, as pessoas vão, né, apoiando essas campanhas, assim. Eu acho muito importante. Lá, você perguntou se a gente tem um lugar, né? A gente tem um setor de coleta de lixo e essas caixas que a gente faz as coletas ficam lá, né? Então, tem a caixa das cápsulas, dos blisters, tem um tonel que é onde a gente coloca as tampinhas, que o lugar que a gente entrega essas tampinhas forneceu pra gente. Tem Como é que é mesmo o nome? Você falou o nome do lugar? Instituto Amor Rosa? Instituto Amor Rosa. E o que você conhece desse instituto? É bem legal. Eu fui lá, a gente foi conhecer tudo. Eles fazem a separação das tampinhas por cor e vendem essas tampinhas. E aí, com a renda, eles compram cestas básicas, kits de higiene para pacientes que são carentes e fazem tratamentos oncológicos. Lá no Arnaldo Vieira de Carvalho, que é da Santa Casa, gente, né? quanta contribuição o condomínio bastante. Faz, né? Proporciona para a sociedade. Sim. E lembrando que condomínio não é só um complexo de prédios, não. Condomínio é feito por pessoas. Sim. E olha o exemplo, quantas pessoas estão sendo impactadas por uma ação que começou... E é mais fácil quando você começa no condomínio, porque você já tem um grupo de pessoas. Ali você vai multiplicando, né? Multiplicando a informação, multiplicando a atitude e vai replicando. Igual agora a gente está aqui e agora recolheu. E para onde que vai depois? No caso lá desse, né, das tampinhas, eles pegam as tampinhas e... A gente leva. Vocês levam. Olha, você ainda tem o trabalho de levar, que legal. E é um trabalho, assim, né? Porque você tem que transportar, o carro vai lotado de tampinha. É até engraçado, né? Por isso que realmente os funcionários lá da coleta, eles já falam, moça das tampinhas, tá cheio lá, viu, moça das tampinhas. Nossa, que legal. Então, no caso das esponjas... das esponjas. Eu imprimo uma etiqueta. Peraí, você fazia o que com a esponja? Eu jogava fora. Jogava fora, descartava no lixo? No lixo normal. Eu jogava no lixo normal, né? E por isso que eu achei tão interessante, assim, fazer essa campanha. Porque a gente joga no lixo, isso daí fica lá, né? Plástico. Bastante tempo e só contaminando, né, o solo, tudo.
E aí, então, eu imprimo uma etiqueta, eu junto numa caixa aproximadamente uns 2 quilos de esponja. Então, a caixa tem que ser uma caixa bem grande. A esponja, sabe, 35 35 gramas. A gente descobriu aqui quanto é que... E isso não ela sequinha assim, né? Agora imagina ela molhada, Né? suja. Aí você dá uma limpadinha nela, coloca lá na caixinha, Não, eu coloco, as pessoas colocam as esponjas usadas do jeitinho que Secas, está. né? usadas e secas. E secas. né? Coloca lá Secas. dentro da caixa. Joga lá na caixa. Quando junta mais ou menos uns 2 quilos, eu imprimo uma etiqueta e levo até uma agência de correios. Ah, E o que é legal, assim, você vê, né? Você fala assim, você começou. Eu comecei, mas não é meu, né? É uma campanha que acaba sendo dos moradores. é por isso que é bacana. É. O condomínio, a contribuição do condomínio para a sociedade. E eu, particularmente, eu fico muito pouco no meu condomínio. Então, eu conheço pouquíssimos vizinhos. Eu conheço os vizinhos que são da mesma torre, do mesmo final. São 4 torres, né? São 4 torres. Então, assim, eu conheço alguns vizinhos, né? Então, não fico Mas muito o tempo lá. projeto... Mas o projeto acaba sendo do condomínio. Então, recentemente, eu falei, gente, eu tô com uma dificuldade em levar a caixa para uma agência do correio, em função de horário. O correio que é próximo do meu trabalho, não tem, o lugar para estacionar é péssimo. Então, eu fiquei carregando a caixa dias dentro do Nossa. porta-malas, entendeu? Aí eu falei, acho que eu vou parar com essa campanha. Aí eu coloquei no grupo do condomínio. Sim. Várias pessoas entraram em contato comigo. Não vamos acabar com isso não, porque é tão bom, é importante. Onde que a gente vai jogar as esponjas agora, não sei o quê. Eu levo, pode deixar. Uma moradora lá se prontificou. Não, pode deixar que eu levo. Eu falei, tudo bem, então eu imprimo a etiqueta, né, que eu já Deixa estou tudo preparado. cadastrada mesmo, eu deixo tudo certinho. Quando a caixa estiver cheia, pode deixar. Né? Eu tô lembrando aqui, no meu condomínio também foi assim. Nós tínhamos a campanha de coleta de tampinha de garrafa. A moradora foi embora para outro estado. E ela falou assim, gente, eu estou indo embora. Tem alguém aí que queira dar continuidade à campanha? E realmente teve. É isso que é interessante, né? Ela plantou a ideia e hoje eu vejo lá a caixinha cheinha mesmo. Aí vai, eu nem sei quem é que recolhe. Mas tem uma alma boa lá que faz esse serviço. Então, porque é importante, né, você dar continuidade. Porque é isso, o projeto não é meu, não é dela, o projeto acaba sendo para o meio ambiente, né? Sim. Essa é a preocupação, né? E o legal é que nos programas, né, específico de esponja, a gente faz algumas análises de perfis, né, que a gente tem das pessoas cadastradas. Então, a gente tem muitas escolas, universidades, condomínio, Tem né, muitos tanto comercial como residencial. Então, aí você vê que quando vocês estavam comentando sobre a Manuela, né, da geração, né, de trazer toda essa questão para casa. É isso que acontece com a maioria dos programas, porque a escola, às vezes, é de um aluno, às vezes é uma professora que utiliza do programa para falar sobre reciclagem. Então, às vezes, entra até na grade como educação ambiental, alguma coisa nesse sentido. E aí, as crianças, elas levam para casa a ideia. E aí, ou se implementa no próprio condomínio, ou então, às vezes, a escola vira um ponto, e aí as pessoas começam a trazer. E a gente sempre faz uma contabilidade ali, né? Quando você faz o cadastro, você fala assim, quantas pessoas estão coletando com você? Alguma coisa assim nesse sentido. Aí você fala, 1, 2, minha família, ou às vezes a escola e tal. Mas a gente sempre acaba impactando mais pessoas do que está ali registrado, sabe? Porque é isso. A Manuela, ela só falou tanto para o condomínio, como para o escoteiro e depois para a escola. Então, você vê como o impacto de uma pessoa se multiplicou. E as pessoas, elas se engajam, porque como não tem custo, né, financeiro, tem o de esforço, né, tanto de coleta como de levar Aliás, até uma é agência. até mais doloroso, porque tem coisas que eu prefiro pagar para fazer do que eu ter que fazer. Sim, a maior parte das vezes é assim. A gente, né, como empresa, a gente escolheu a agência dos Correios porque é o único sistema logístico presente em todos os municípios do país. Então, em qualquer cidade, menor que seja, vai ter uma agência dos Correios. Dessa forma, a gente conseguiu deixar um programa democrático e que qualquer um que pudesse participar ou quisesse participar pudesse acessar. Né? Então, normalmente, é por isso que a gente utiliza, do que passar em coleta, por exemplo, de caminhão. Foi igual o exemplo, lá. né? Lá, quando começou o CEO da empresa. Olha que interessante. E saiu da escola, né? Foi um projeto de escola. De universidade. De universidade. O dela foi
do... Do grupo escoteiro. escoteiro. Qual que é os escoteiros? De qual região? É do Maria Imaculada. Ah, Que legal. interessante. Aqui ele fica no Trianon, aqui, o Grupo Escoteiro Maria Imaculada. Tá Tá. no Parque do Trianon. Então, a gente até já tentou até colocar os coletores para as tampinhas lá. Estou tentando colocar um para esponja também dentro do parque, né? Mas aí tem toda uma logística com a administração do parque, tudo que a gente ainda está conversando. Mas eles estão já apoiando essas causas. Que interessante. Agora, vocês fizeram só pela questão da consciência ambiental, né? Foi. Mas o programa, qual que é o benefício, digamos assim? Porque a gente tem um esforço, para mim dá muito mais trabalho fazer esse trabalho todo do que chegar lá, colocar na minha caixinha. Sim. E qual que é a contrapartida da empresa para essas pessoas? Sim, a gente tem o benefício social, né? Então, todos os programas, eles têm tanto a reciclagem como o benefício social. Que, no caso de esponjas, a cada esponja doada, você ganha uma pontuação que é revertida em doação financeira. Ganha uma pontuação que é revertida em doação financeira. E aí, 2 vezes por ano, a gente faz o pagamento desse valor que você coletou para aquelas instituições específicas que você pode indicar. Então, por exemplo, do condomínio de vocês, poderia indicar o Instituto Amor Rosa, né? Que você falou. Porque é uma organização sem fins lucrativos. Então, a Terra Cycle, ela só pede que a instituição que for receber tenha uma das 2 características, né? Ou seja uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, ONG, né, no geral, ou uma escola pública. Né? Então, você tem um esforço e aí você pode dedicar ou direcionar o valor para aquele projeto que você se identifica. Então, por exemplo, eu tenho um lar de idosos no meu bairro. Aí você cadastra o lar de idosos e a gente faz a doação para aquele É doação local em dinheiro ou específico. em material? Não, é em dinheiro. Em Aí a dinheiro. gente faz transferência bancária. Tem ideia de valores? Quem já recebeu? Tem uma faixa, uma ideia de quanto seria isso? Depende muito, porque às vezes... O mínimo, o máximo? O mínimo para resgatar são R$ 25. Né? Então, tem Por esse ano? mínimo. Não, é por conta. Então, por exemplo, entendi. na conta da Manuela, sei lá, ela tem R$ 25, ela já pode resgatar e indicar qual instituição que ela quer que doe. Não, até preciso ver, porque eu não sei para quem que eu indiquei, assim, Se não indicar nada, vocês têm alguma empresa, alguma ONG que vocês já fazem? É que a gente tem um prazo de até 3 anos, então normalmente as empresas elas escolhem, mas quando isso não ocorre, a gente entra em contato e acaba direcionando para alguma outra instituição que seja, enfim... E já tem na muitas lista. instituições que são beneficiadas? Já tem bastante, porque a gente tem uma lista grande. No Brasil todo ou só aqui em São Paulo? Não, é no Brasil todo, No porque Brasil todo. se eu tenho um participante que é do Pará, ele Vai pra lá. ele vai escolher a instituição do Pará ou de algum outro local. Por isso que a gente faz a doação 2 vezes ao ano, porque são várias doações para instituições específicas, do que eu vou forçar o consumidor a doar tudo que você for coletar aqui vai para, não vou citar nomes, mas assim, uma instituição grande, de cuidados com câncer, por exemplo. Não, ela pode escolher aquela, então aquela específica, que ela se identifica. Então eu preciso ter eu tenho mais trabalho para fazer essa doação. Então por isso que a gente só faz 2 vezes ao ano. Aí, no caso dela pagamento. mesmo, ela nunca foi beneficiada diretamente, Não, eu né? não. Isso, nem não, eu, nem tem o que condomínio, indicar, nada. Eu preciso até olhar lá no meu cadastro. E quem aí que eu ele é um indiquei. acúmulo. Quanto mais programas você participa, é como se fosse um programa de milhas, né? Você vai acumulando pontos. Então, independente de qual é o programa, você acumula e aí você pode destinar. A gente tem outros programas. Às vezes você fala assim, eu sou... a gente tem uma participante que ela tem um brechó no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, ela comunica, olha, o brechó coleta, é um ponto público, e não sei o quê. E aí, todas as doações, elas são direcionadas para tal instituição. Então, você pode associar, né, sei lá, a sua cafeteria a uma instituição que você está ajudando. Um supermercado escolhe, né, uma outra instituição. Enfim, depende. Aí fica a cargo Aí do o próprio condomínio, participante. ou, no caso, quem fez o cadastro, Quem né? fez o cadastro. Aí ela, por exemplo, ela vai escolher uma instituição para ser beneficiada. Isso. E aí, quantos quilos? É por pesagem? Não, é por unidade. Unidade? Para unidade de esponja. mandar, você tem que mandar aproximadamente 2 quilos, né? Isso. Que é o tamanho da caixa lá que eles pedem. Porque o porte é pago, né? Pela Sim. Terra Cycle. Então, eu acredito que... Para a pessoa não ficar mandando, né? De Sim, pouquinho em Exatamente. pouquinho. A gente tem um peso mínimo né? para receber pontuação. Então é Então, isso. acima de 2 quilos, ela recebe É. pontuação. Aí, então, acima de 2 quilos, ela recebe 1 ponto. Não, ela recebe de acordo com Com a a quantidade, quantidade... que Nossa! tiver lá dentro. Então, se eu né? tiver 30 esponjas lá dentro, eu vou ter 30 pontos. Isso.
E esses pontos... Eles são convertidos em doação e aí vai depender de cada programa. Uhum. Então, de esponjas, me ajuda os universitários, de esponjas são 2 centavos, né? Por esponja. 2 pontos a cada É muita esponja. coisa, porque aí, a quantidade de esponja... Por exemplo, eu troco esponja a cada 7 dias. Né? Aí depois ela caminha, vai para outros, vai para outros Ela lugares. faz o caminho da Faz casa. o caminho da casa. É. Mas é muita coisa. Eu pensei que era pouca. Ela pesa 35 gramas, mas ela vale 2 pontos. Isso, 2 pontos. É muita coisa, né? É muito benefício aí. É porque eu acho que acaba sendo revertendo em outras coisas, né? Ah. Porque vai reverter, por exemplo, nesse vaso aqui. Esse vaso é vendido para vocês fazem esse vaso para uma empresa específica ou vocês fazem um vaso e coloca para vender pela Terra Cycle? Ah, não. Então, por exemplo, você despachou a caixa nos Correios. Uhum. Aí essa caixa, ela chega na nossa central de recebimento de resíduos. Aí a gente faz a verificação. Então, a caixa ela é aberta. Existe um ser humano que olha, né? Não é só para... E não é robô, né? Não é robô. Então, ele consegue identificar se tem alguma irregularidade. Às vezes envia, sei lá, pilha junto. Já teve de tudo. Sempre tem umas histórias estranhas. Mas, enfim. Aí, na maior parte das vezes, eles enviam as esponjas. Daí, as esponjas estão ok. Essa caixa ela é pesada. E aí, ele escaneia um QR Code, que é o que tem na etiqueta. Esse QR Code, ele tem um número de rastreamento que identifica que aquela caixa, ela foi enviada dentro daquele programa específico de esponjas, porque a gente tem outros programas, pela Manuela, por exemplo. Entendeu? Então, vai aparecer lá no cadastrinho certinho, quem que mandou e tal. E aí, ele coloca no sistema, ela mandou 2 quilos, ela mandou 3 quilos, que seja. Aí, faz a separação, né? Se tiver alguma coisa ali para separar. Aí, a gente faz, para armazenar esponja, a gente tem que montar fardos, né? Que são, igual quando você, não sei se vocês já viram, mas fardos de resíduo no geral, de papelão, enfim, aquele formato, né? Você faz um fardo e estoca até você ter uma quantidade para movimentar um caminhão. E aí, a gente manda para o reciclador. E aí, o reciclador faz a reciclagem e transforma em pellet. Vamos ver Que o que são que é esses isso. grãos plásticos. Vamos lá. Isso parece... Eu falei com ela que parece chumbinho. E é bem duro, né? É um grão de plástico. E aí, esse grão, ele pode virar qualquer tipo de produto, basicamente, desde que não tenha contato com o alimento, porque é resina reciclada. Aí todas aquelas esponjas vai transformar nisso aqui. Isso, nesse grão plástico. Nesse grão. E aí, o reciclador, ele que vende a resina. Aí, ele pode, por exemplo, quando a gente quer fazer alguma ação pro programa, a gente fez, por exemplo, esse vaso de planta. Então, aí eu fui atrás de um fornecedor que faça vaso de planta. E aí, a gente fornece a resina. Agora, a gente já fez display para colocar as próprias esponjas no supermercado, feitos de esponja, né? O display onde você coloca as esponjas. Gente, então aqui nós temos o ciclo, né? Isso. Esponja, Pellet, que é grão plástico, grão plástico e produto. e produto. Qualquer produto. Né? Então, pode ser, enfim, pode ser desde um vaso, um display, a gente fala de banco, de lixeira, mas às vezes também são peças pequenas. Tem a peça que vai dentro de uma mangueira, né? São coisas assim que pelo menos você tem uma escalabilidade maior, né? Enfim, porque são várias pecinhas, mas você consegue colocar em várias coisas. Então, basicamente, ele pode se transformar em qualquer coisa que não tenha contato com o alimento. É a única restrição de uma resina reciclada, no geral, né? Não só essa, todas, né? Todas, né? Não só da esponja, né? Porque a só- esponja é bem contaminada, né? É um poliuretano, né? E todo resíduo pós-consumo, ele tem um nível de contaminação que é fruto do consumo em si. Então, quando a gente fala de uma embalagem de chocolate, ela tem aquela sujidade por conta do produto que estava ali dentro. E a esponja? A esponja é pelo uso, né? Quanto tempo? Qual que é a sugestão? Quanto tempo que a gente tem que trocar a esponja? Eles recomendam até 100 vezes, né? 100 vezes? A utilização de 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes. E nem todo mundo que fica, né? Tem gente que fica uma eternidade com essa esponja lá e fica... tem. Mesma coisa com escova de dente. A pessoa também, né? Mesma não desapega, coisa. então... Pegado, né? A esponjinha. Esponjinha, faz uso também, né? faz de como que a pessoa parte usa. da minha cozinha, da minha vida. Agora, esse trabalho nos condomínios, Sim. como é que funciona? Vocês, é muito comum, não é comum? Vocês têm dificuldade em chegar e tem uma quantidade representativa que realmente faça diferença? Então, a gente trabalha na comunicação, a Terra Cycle, ela foca em rede social, basicamente, né? Que esse acho que é onde a gente consegue ir mais longe. E com relações públicas. Então, seja matéria, aparecer, por exemplo, aqui no podcast, às vezes aparece, sei lá, numa rádio, na televisão, já teve, enfim, vários
vários veículos que a gente utiliza para que as mais pessoas saibam sobre o programa, né? E aí acontece de uma forma orgânica em si. Então, às vezes é alguém no condomínio, que já, hoje em dia, em São Paulo, então, a maioria das pessoas moram, a gente pode dizer, a grande maioria mora em condomínio, né? A Se não tendência mora, trabalha, agora, né? né? Não tem mais espaço. Então, é a Verticalização verticalização da cidade. Isso mesmo. Então, a gente não tem um foco, porque qualquer um pode participar. Diferente, por exemplo, se eu falo de algum produto, um resíduo que é de farmácia. Aí sim faz sentido a gente ir direcionar público, a comunicação. Agora, a esponja, aí, enfim, aí é bem amplo, né? Então fica aqui o convite para todos os condomínios, né? E todos os moradores, que olha só o exemplo. E já pega aqui a Manuela como exemplo. Tinha 8 anos e trouxe esse trabalho. E hoje começou na Tampinha, continua na Tampinha? Ou alguém continuou lá para vocês? Não, eu que continuo. A gente que continua também, né? Você coloca lá e os meninos vão. Geralmente é adulto ou é criança? Quem é que leva as tampinhas? Não sei Não dizer. sei dizer. Mas eu acho O que negócio- todo mundo... Mas acho que todo mundo ajuda um pouquinho. Porque as casas vão juntando, os apartamentos vão juntando, sabe? Aí leva uma quantidade e coloca lá. Vai juntando num frasco, uma embalagem Um saquinho. reciclável. E às vezes eles trazem até de outros lugares também, né? Ah, Porque tem essa sim. questão de campanha. Ela acaba mobilizando muitas pessoas. As pessoas às vezes não acreditam. Quem não participa de nenhuma, não acredita que tem esse potencial de multiplicação, sabe? Não, é assim, você tá num restaurante, todo mundo que tá na mesa ali sabe que ela faz a campanha das tampinhas. Aí pede as coisas, Vai aí dando as assim, tampinhas. vai começando. Acontece isso comigo com O lacre. O Sempre lacre. tem muito tampinha famoso, e né? lacre dentro da minha bolsa. Aliás, em Minas, eu sou de Minas, e as escolas lá, eles tinham, né? Troque o lacre por uma cadeira de roda. Isso, Aí nós mudamos, viemos para cá, eu ainda não vi ninguém catando lacre. Mas aí a nossa colega que é síndica, aliás, está de folga, tá precisando voltar, viu, dona? Tá demais. Ela veio e ela falou assim, não, eu cato, né? Eu levo, eu reciclo. Agora eu também tô assim, terminou lá, já vou trazendo, coloco dentro da minha bolsa, tá assim de lacre. E eu não acreditava nessa campanha. Eu falava assim, imagina, reverter uma cadeira de rodas. Também não lacre. acreditava, Eu não. não acreditava. E aí eu vi uma menina do grupo escoteiro que fez esse projeto aí e ela entregou, fez a entrega da cadeira de rodas num lugar lá, tal. Falei, olha, funciona, é verdade. Funciona, Porque eu acho que assim, quando você vai começar num projeto, também tem isso, né? A idoneidade do projeto. Sim, sim. Isso Será é que é interessante que verdade? você fez a pesquisa, né? É verdade. Você Vai. vai conhecer, né? Um estudo. Você tem que dar uma pesquisada para ver, porque você fala assim, será que realmente eu vou entregar o lacre e a pessoa vai juntar e vai trocar por uma cadeira de rodas ou vai comprar outra coisa, vai vender isso e vai pegar o dinheiro para si, né? Sim. Ou no caso das tampinhas, não vai pegar o dinheiro e não vai comprar as cestas básicas que está prometendo. Então, eu acho que isso é importante. Você também pesquisar onde você está fazendo a doação, né? E você visitou uma também, né? Que Eu visitei. Das tampinhas eu visitei, vou lá, de vez em quando a gente faz voluntariado lá, separando tampinha, que a gente acha uma bobagem, né? Mas Nossa, porque tem valor diferente, né? valor Então, diferente. Quando você fala de tampinhas brancas, elas valem mais do que as coloridas. Tem isso ainda? E a Tem. branca, que é toda branca, não tem nada dentro, né? É. Ela também tem um valor maior do que a branca que tem Que aquele... tem aquele negocinho Por azul dentro, por né? plastiquinho dentro. azul. Porque dentro da tampinha ainda sei. tem mais um outro. Um plastiquinho. Outro plastiquinho que é É. duro Ou até as pra que tirar, às tem vezes. impressão, sabe? Tipo de Sim. Guaraná, que tem o logo escrito. Eu não sabia disso. Então, porque E no caso a das resina- esponjas, A tem resina alguma... em si tem valor. Então, por exemplo, uma resina branca, vamos pensar, eu sou um reciclador. Eu vou preferir comprar resinas que são claras porque eu posso colocar a cor que eu quiser no meu produto. Já a colorida, ela tende, se você junta, ela tende a cores escuras. A preto, ou a marrom, ou até igual no caso das esponjas, que a gente tem várias cores. Você tá vendo? Esse grão de plástico, ele é, sei lá, um verde Verde cinza, musgo, sei lá, né? Então, é uma resina escura. Então, tem essa... Não dificuldade, mas você vai ter que direcionar aquele material, né, para um produto que não tem problema ser dessa cor. Entendeu? entendi. Então, por isso tem valor. Mas no caso das esponjas, não As tem, porque a esponjas não esponja tem geralmente valor, tudo é É mesmo. porque tudo vira essa cor, né? ó. Tudo é uma cor tudo uniforme. misturado, Então, a resina da esponja em si, ela não tem valor. Então, se chegar numa cooperativa, que eu comentei, ela não tem para onde mandar. Ela pode mandar para o programa da Terra Cycle, mas ela não tem como vender, né, para uma outra empresa. Então, ela já não tem o valor, mas ela vai tender a cores mais escuras.
né? Agora é interessante, né? Uma estudante, uma dentista e mudando o condomínio lá, revolucionando. Qual que é a mensagem que você passaria para as crianças? Agora você já está mocinha, né? 13 anos? É. Já está adolescente, mas É, começou já quando criança, né? Ah, eu acho que assim, é uma coisa muito legal, tipo, ter isso desde sempre, porque assim, você já vai crescer com o pensamento, tipo, saber que, isso vai virar outra coisa, tipo, eu não vou simplesmente só jogar no lixo e, não sei pra onde vai, só vai pro lixo. Chegou no lixo, acabou. Não. Eu acho que assim, é uma coisa que fica muito legal, porque, assim, que nem, já cresce com a consciência de que, assim, tem que reciclar, porque Ficou mais gostoso você morar no condomínio com essa participação? Você acha que ficou melhor? Você conheceu mais gente? Hoje você chega no condomínio com mais alegria, porque está todo mundo junto, enganjado na causa? assim, minha mãe já falou, a gente não fica muito no Sim. condomínio, né? Por conta das coisas do dia a dia. Mas, assim, eu não diria dos moradores, mas que nem, principalmente das pessoas que trabalham no nosso prédio. A gente conhece a maioria porque eu sou a menina da tampinha no prédio. A rainha da tampinha, a princesa da tampinha. Porque às vezes Aí, ela que desce, que vai eu fazer. desço o lixo, aí o moço fala, tem que tirar as tampinhas, já tá cheio. Então, a gente conhece mais gente, assim. Fica mais bacana, né? Fica mais legal. Tem um Fica. sentimento gostoso, né? É. Sim. E você, como dentista, já uma poluidora, né? Um setor que polui, Sim, o setor da saúde polui bastante, E né? E fazer recicla essa- pouco, né? recicla pouco. É. E essa contribuição com o condomínio, esse engajamento, o que você diria para as pessoas que moram no condomínio e ficam só esperando o síndico? Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação particular, né, com o meio ambiente, independente do síndico, independente de onde você mora, né? Então, eu acho que é importante você conversar a respeito desse assunto de reciclagem, de descarte correto, né? Porque não é só pensar na reciclagem, porque às vezes a pessoa faz a separação do lixo, mas não tem a coleta ali, né? Então, eu acho que hoje a gente tem bastante ponto de coleta, né? Que nem no caso, no nosso condomínio, ele não é um ponto de coleta externo, né? Público, é só para o condomínio. Mas se você andar aqui nos shoppings em São Paulo, por exemplo, você tem pontos de coleta. Coleta de tampinha, coleta de lacre. Não sei se tem algum shopping que faz coleta de esponja, por exemplo, né? Mas eu nunca vi, mas você conversar, você vai abrindo um leque, né? E eu brinquei que a pessoa foi lá procurar o ponto de entrega de tampinha no meu consultório. E por quê? Porque eu conversei com uma amiga e ela falou para outra, né? E você vai passando isso. Então, você vai ampliando, vai divulgando mais essa reciclagem, esses projetos de reciclagem que existem aí. E as pessoas, mesmo quando não tem o lugar para descartar, ela vai falar assim, não, por exemplo, vou levar para a Graziella, entendeu? Então, aí vai, leva, eu deixo lá. Então, eu acho que isso é importante, você ampliar isso, não pensar só no síndico, né? Não depender de uma pessoa para você tomar as atitudes e você fazer, né? E a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem que fica para isso é que, assim, a gente atualmente produz muito lixo, Bastante, né? E uma hora a gente tem que mudar, né? Essa atitude, porque senão você vai ver aí as montoeiras de lixo aí, os lixões, né? Tem que trabalhar, né, para melhorar isso, para a gente deixar um mundo melhor aí para as crianças. Tá certo, que belo exemplo. E no caso de vocês não tem quantidade, né? Como é que as pessoas podem fazer, quem tiver interesse, além da esponja, quais são os outros materiais que vocês reciclam? Sim. Bom, hoje em dia a gente tem um programa de esponjas, tem um programa de instrumentos de escrita. O que é instrumento de escrita? Qualquer coisa que escreva. Então, caneta, canetinha, lápis, canetinha, lápis, lapiseira, né? São os itens que a gente consegue escrever. Então, também tem lá um programa gratuito. Todos eles são gratuitos, né? Para o consumidor. A gente tem um programa de cápsula de café, também, com 2 marcas. E a gente também tem um programa de
de produtos de cuidado pessoal e de outros medicamentos, né? Acho que se eu falar os nomes, acho que fica mais fácil do que eu tentar, né? Falar assim, né? Tentar, se não mencionar a marca, mas, enfim, não tem problema. Então, a gente tem um programa de instrumentos de escrita. É a Faber-Castell que patrocina. A gente aceita qualquer marca, igual a da esponja, né? Não tem nenhuma especificidade. Então, a Scott-Brite que patrocina a de esponjas. Aí, de café, a gente tem a Melita, né? Não só de filtro de café, mas também de cápsula de café. E a gente tem a Illy, que é uma marca italiana, de café também. A gente tem um programa com a Veleda, que a Veleda, ela tem tanto produtos de cremes, né, de higiene e de cuidados pessoais, como também tem medicamentos antroposóficos, né, e manipulados, esses mais naturais, né, são totalmente naturais. Esse da Veleda em si é um programa híbrido. Você pode depositar na farmácia da Veleda e ela também tem um programa nacional. Ou seja, se você estiver em alguma cidade que não tem a farmácia da Veleda, você pode mandar pelos correios, né? Agora, falando um pouco, igual a Graziela estava contando, eu acho que a mensagem, né, como Terra Cycle e até mesmo como consumidora, e é algo que o nosso CEO, o presidente, ele sempre fala, é que o consumidor, ele vota com o seu dinheiro, né? Então, no caso ele fala dólar, mas aqui, cada real gasto em algum produto é um voto de confiança de você como consumidor àquela empresa. Quando você compra algo no supermercado, enfim, numa loja e tudo mais, você está dizendo para aquela empresa que, olha, o jeito que você está me fornecendo esse produto, eu estou de acordo, eu valorizo e eu acho que aquilo ali traz algum benefício para mim. E por que eu mencionei Gazela? Porque ela fala assim, quando eu vou comprar alguma coisa, eu já vejo se a empresa tem um programa de reciclagem. Então, o legado que a Terra Cycle deixa, não só pela parte de reciclagem e do benefício social, que também são importantes, mas é uma reflexão, é a parte de educação ambiental. É você chegar no jovem, o jovem mobilizar aquilo e ele vê que ele tem capacidade de expandir e de mobilizar as pessoas em favor de uma coisa, é um bem comum, né? Porque as pessoas se motivam porque é um bem comum. Eu estou cuidando do planeta, ou estou cuidando de uma instituição que faz um trabalho legal. Então, assim, a gente tem que pensar, toda vez que você comprar um produto, você tem que pensar se você concorda com a forma que o produto é produzido, ou como ele vai ser descartado, e verbalizar, que é o mais importante. A gente já fez várias reuniões com várias marcas diferentes, onde elas relatavam, falavam assim, meu consumidor não liga para isso, não se importa com isso. Então, hoje em dia que a gente tem rede social, que é mais fácil, porque antigamente você ia ligar no saque, sei lá, quem que veio te atender, né? Se é que ia te atender. Você consegue manifestar, principalmente em rede social, que você quer uma mudança naquele produto. Que você adora o seu produto, adora a sua marca, mas, poxa, você não tem um programa, você não, sei lá, não tem redução de consumo de água, não precisa ser só necessariamente de lixo, né, de embalagem. Então, a gente tem que aprender a verbalizar. Eu sinto no consumidor brasileiro, não sei se vocês também pensam assim, mas você vai num restaurante, às vezes, e aí você tem lá o serviço, né, você jantou, enfim, você não gostou, você vai embora e nunca mais volta naquele lugar. Você não deu nem a chance para aquela empresa de você verbalizar. Olha, eu não gostei porque, sei lá, a comida veio apimentada, ou eu não gostei do serviço do garçom, ou, sei lá, veio gelado, né? Então, assim, a gente tem costume de não verbalizar e só mudar. E aí isso acaba não criando um rastro. Então, quando a gente fala de tendência, por que a gente tem produtos que são orgânicos ou certificados, ou, enfim, com não uso em animais? Porque o consumidor mostrou que ele estava insatisfeito com aquela prática, né? Enquanto a empresa não entender que o consumidor não vai pagar por aquela mudança, ele não está disposto a pagar por uma mudança, enfim, um produto melhor, ele entende que você está satisfeito daquela forma. Então, é só mais uma noção assim, se você não gosta de algo, se você quer algo, você verbalize para a empresa que você gosta já, né? E a gente fica muito dependente também de lei, né? Porque Sim, existe a obrigação, isso, a política que você tem que fazer o reciclagem, o reuso, né? Você pode ou a reciclagem ou o reuso, né? Dependendo do que você... Sim, aí eu fico esperando que as autoridades façam, né? Cobrem, não, porque... Inclusive condomínio também. Sim. Condomínio também ele tem. E, aliás, apesar de não ser empresa, ele tem uma série de obrigações que muitos síndicos sequer têm noção. Mas por quê? Fica esperando fiscalização, que não chega, que nem sempre é aplicável.
E aí, no caso das empresas, também a maior resposta e a maior contribuição que a gente pode dar, inclusive com a empresa, é lembrando que não é só a lei que funciona. Exato. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados com aquilo ali, e a gente tem que ter essa responsabilidade também. E no condomínio, fica a dica aí para os síndicos, isso é uma obrigação. O síndico já tem que começar a pensar, seja ele orgânico ou não, que tem que ter a responsabilidade ambiental, assim como a social. Sim. E não é só cobrar ou achar que nem existe, né? Mas existe sim. E os próprios moradores vão cobrando, né? Quando você tem esses programas de reciclagem, assim. Eu noto que lá no condomínio às vezes acontece de pessoas colocarem lixo em lugar errado, tal. E nos grupos de WhatsApp sempre tem aquele morador que pessoal, olha, toma cuidado, não vai colocar o orgânico no reciclável, tal, não sei o quê. Jogar coisa quebrada, sem embalar, tem, né, vidro. Então tem que... os próprios moradores do condomínio acabam fazendo essa cobrança também, eu acho. Olha, gente, esse foi o Condominicando. Nós condominicamos hoje sobre um assunto muito bacana, necessário, e que a gente não tem que esperar nem só do síndico, nem só das autoridades, nem só das leis. Nós temos que fazer a nossa parte. Existem empresas comprometidas com isso, existem pessoas comprometidas também com essa questão. Eu agradeço aqui a participação da Graziela, dentista, que é a rainha da tampinha. A Manuela, que com 8 anos deu uma inovada, sacudiu, e parabenizo aí o pessoal do Condomínio Paraíso pela adesão. Vocês também, que dá trabalho. Meu Deus do céu, como é que dá trabalho isso? E também a Mariane, por ter trazido essa história muito bacana aqui do Tom Zec, né? Que a gente muitas vezes fala, é o CEO. A gente não tem ideia de como essas pessoas começaram, como é que, e o que elas representam. Não é só a empresa, é a história por trás da empresa. Ele mudou, o xixi de minhoca. Olha o que resultou. Um trabalho bacanaço, que você também pode fazer essa mudança aí no seu condomínio. Comece a ver o condomínio como uma forma de multiplicar boas ações, praticar boas ações, e tem muita gente boa querendo participar, mas nem todo mundo tem essa disposição ou disponibilidade de tempo. Mas viu que você já estava, né? Tá difícil, mas a outra encampou. Tem muita gente boa, com muitas ideias, com muita ação, com vontade de fazer. E se você tem disposição e disponibilidade, vem para cá, condominique. Fale para o mundo o que você está fazendo. Transforme o seu condomínio também. Condomínio é lugar de gente feliz, de morar bem, de receber bem, de valorizar e de condominicar. Agradeço a vocês. Eu sou Cleuzane Lotti. Quarta-feira tem episódio novo. Um abraço. Tchau, tchau.